Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, no seu trabalho, onde quer que você ande, Deus lhe abençoe grandemente. Já peço para você, se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, deixa o comentário, comente aí, gente, esse espaço é seu, faça a sua partilha, dê o seu testemunho, dê o que você está achando e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E nós estamos unidos e reunidos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18, versículo do 13 ao 14, que diz assim: Conduziram-no primeiro Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos avançando. A paixão de Cristo irá acontecer. Jesus já estava sendo levado para a prisão. Jesus já estava aqui acorrentado, amarrado. Jesus já tinha sido traído por Judas. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é um itinerário. E hoje temos por subtítulo: Diante de Anás e Caifás. Aqui nós vamos encontrar esse itinerário do julgamento de Jesus, feito pelas autoridades religiosas da época. E aí a gente entende o porquê que o contexto da época trouxe também para a Santa Mãe Igreja esse mesmo contexto. Veja que a igreja primitiva, passado alguns anos, ela foi se estruturando. Depois dessa estrutura basicamente feita da igreja, os líderes, quem governava o país, muitas vezes, estados, eram os bispos, eram os padres. Eles eram responsáveis de administrar até a sociedade, no que diz respeito aos bens. Então, eles aqui eram chefes de povos, eles eram chefes. E esses chefes, esses líderes, as causas do povo eram levadas para eles e eles eram quem julgava. E aqui você vai ver justamente isso: conduziram-no primeiro Anás, que era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Olha, a hierarquia: tinha o sacerdote, tinha o sumo sacerdote, anciãos da época, anciãos do povo de Deus. É como se fosse hoje. Nós temos o padre, o bispo e o papa. O papa nada mais é do que o bispo, mas ele é o primeiro, é o comandante, por assim dizer, de toda a hierarquia da igreja. Então, como o catolicismo, como a igreja católica nasceu e saiu de dentro do judaísmo, muitas características do judaísmo foi adotado no cristianismo, certo? Então a gente vê Caifás, que era Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, ou seja, um líder religioso. Aquele homem que tinha autoridade de falar, de aconselhar, de julgar, né? Era levado para aqueles homens os problemas corriqueiros, cotidianos ali da época, e eles procuravam resolver de maneira pacífica, e também eles eram os aplicadores da lei. Ou seja, da lei de Deus, da lei dada a Moisés para o povo. Eles eram guiados, conduzidos pelas leis dos profetas e assim por diante. Então era levada uma causa, eles eram os juízes da época. O que é que a lei diz? Então eles liam a lei de Moisés e aplicavam no meio do povo. Então levaram Jesus como condenado, como alguém que estava preso, levaram para Anás, que era sogro de Caifás, para que ele pudesse escutar e ali poder estar dando uma sentença, julgando, né? Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Olha, lá atrás houve uma reunião desse conselho, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas e assim por diante.
Nessa reunião, eles acaloradamente procuravam matar, um meio de prender e matar Jesus. Aí Caifás se levantou diante de todo o burburinho que estava acontecendo ali. Ele disse: olha, convém que um só morra. É melhor que um só morra do que todo o povo. Isso porque muitos estavam seguindo Jesus, muitos estavam aderindo aos ensinamentos de Jesus. A fama de Jesus crescia e percorria toda a região. Jesus arrebanhava muita gente. E aí eles iriam matar todos? Não, vamos matar o líder. E aí você vê, nesse contexto, a pessoa que é líder, né? A pessoa que é líder segundo o coração de Deus e que incomoda a sociedade. É por isso que na sociedade atual, um padre santo incomoda a sociedade. A gente vê, por exemplo, os padres da atualidade que incomodam. Um padre Paulo Ricardo, um Frei Gilson, um padre Gabriel Vila Verde e outros tantos padres que a gente poderia estar citando o nome aqui também, né? Que incomoda a sociedade, que é censurado pelo que ensina, que é tentado calar por falar a verdade. Até mesmo dentro da igreja isso acontece. Pasme, não se admire com isso, né? Até mesmo dentro da igreja acontecem essas coisas. Não é bem assim não é muito radical, não, tá entendendo? Então, quando se levanta uma autoridade que fala com autoridade de verdade, e a autoridade de um padre e de um bispo nada mais é do que baseando-se na Sagrada Escritura e no magistério da igreja, ou seja, os guardiões da fé de verdade, os guardiões do depósito da fé. Então, esse Caifás que tinha dito: convém que um só homem morra em lugar do povo, aquela palavra bastou para que os demais pudessem entender o que eles iriam fazer. Iriam prender e matar Jesus. Tudo estava costurado, tudo estava determinado para que o que eles iriam fazer, e Jesus estava também consciente disso. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, reze comigo. Aqui na tua presença nós nos colocamos. Senhor meu Deus, dá-me a graça de ser obediente às autoridades da Santa Mãe Igreja. Dá-me a graça de submeter os meus conceitos, os meus pensamentos e os meus sentimentos à autoridade da Santa Mãe Igreja. Senhor Jesus, aqui nessa terra, nada é mais forte do que a tua igreja, pois tu estás presente nela. É tu quem conduz. Toda a doutrina católica está aqui, o depósito da fé. Está aqui contido todo o plano de amor e salvação. Por isso, Senhor Jesus, dá-me a graça de ser obediente. De não parar, Senhor, nos maus exemplos, nos maus testemunhos, nos contra-testemunhos, mas me apegar a tantos homens e mulheres, santos e santas na igreja. Dá-me a graça de ter, por exemplo, homens e mulheres que guardam o depósito da fé. E aqueles que não guardam, dá-me a graça de rezar por eles. E não criticá-los, mas rezar por eles. E da minha parte, dá-me a graça, Senhor, de ser usado por Ti. Sim, Senhor, de ser um instrumento em Tuas mãos. De abraçar o plano de amor e salvação que o Senhor traçou para mim e para minha família. E ser fiel até a morte. Se morro filho da igreja. Como tua filha Santa Teresa d'Ávila nos ensinou. Senhor Jesus, tu morreste para nos salvar, e eu creio nisso, que tu veio para salvar o gênero humano, e essa salvação chegou a mim. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.